Pois é, né? Cancelaram o Apocalipse. Ou estão querendo cancelar o Apocalipse. Bom, eu não tô falando do filme do X-Men, não, né? Aquele Apocalipse e tal, né? Um filme 2. Não, pelo contrário. Estou falando, né, seria mais ou menos aquilo mesmo, né? O Apocalipse, o fim. E, olha, eu fiquei surpreso por terem falado. Mas, sabe, assim, lá no intimozinho, lá eu pensava que... Será que isso era realmente possível? E eu vou explicar por quê. Bom, então vamos falar sobre esse primeiro prioritário e também, vamos lá, não posso dizer que está sacramentado, mas pelo menos por hora, o Apocalipse está cancelado. E eu vou falar com vocês, se vocês gostam desse tipo de assunto, vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes, larga o dedo no like, porque sabe aquela história, né? Sempre perguntam, professor, o que você acha, né? Pode me chamar de Thiago, você ficar me chamando de professor. Thiago, o que você acha? O que você acha que vai acabar com o nosso planeta? Qual será o fim do mundo? Quando será o fim do mundo? Tem sempre essa pergunta para mim. Então, e um desses finais está sendo cancelado. Então vem comigo e antes disso larga o dedo no like e confirma aí a sua inscrição no canal. Então, vamos lá. Porque, olha, meus amigos, o que estão querendo cancelar seria a colisão da Via Láctea com Andrômeda. Pois é, né? A colisão da Via Láctea com Andrômeda. As pessoas me perguntam, pô, o que poderia acabar com a vida na Terra? Eu sempre falo, olha, o que acontecer primeiro, né? O Sol se transformar numa gigante vermelha e vai, por exemplo, expelir praticamente toda a nossa atmosfera ou engolir a Terra, né? Então, a Lua se soltar da Terra, porque vai provocar uma diferenciação até mesmo na forma que a Terra gira, e aí vai alterar a inclinação, vai dar uma M e provavelmente a vida como conhecemos na Terra vai embora. Ou então a colisão com a Via Láctea, né? A colisão com a Via Láctea, ou então aquele mega asteroide que possa colidir com a Terra. Mas a colisão com a Via Láctea, pelo que estão falando, olha, pode não acontecer. E eu tinha uma pulguinha na orelha sobre isso, mas eu sempre falava, né? Porque era o que nós tínhamos de dados até então, né? Mas aquela pulguinha atrás da minha orelha está começando a renascer e a coçar, né? Então, acontece que eu sou um cara fascinado por ciências, astronomia, astrofísica, clima, vulcões, furacões, tal, ou seja, fenômenos naturais em si, e aquela ciência dura, né? Física, tal, química, ou seja. Bom, só que essa minha fascinação, né, por astronomia, astrofísica, ela me acompanha já há muito tempo, né? Praticamente a minha vida toda. E hoje eu vou discutir com vocês aqui uma nova publicação, tá? Que deixou muita gente, sim, deixou um pouco intrigante a situação. Porque historicamente nós vemos, né, astrônomos tal, falar que nós temos cerca de pelo menos 5 bilhões de anos, tá? Pelo Sol tal, mas que a Via Láctea, nossa Via Láctea, ela iria colidir com Andrômeda, tá? Ela ia colidir com Andrômeda, e essas duas estão separadas por aproximadamente 2,5 milhões de anos-luz, tá? Se não me falha a memória, e se aproximam numa velocidade aproximada de 110 km por hora. Opa, 110 km por segundo, por hora não, né? Por favor. Então, quando a gente pega esse cálculo de 2,5 milhões de anos-luz por essa velocidade de 110 km por segundo, dá aproximadamente 5 bilhões de anos, tá? Lembrando que anos-luz é medida de distância. Agora, antes mesmo, né, de entendermos, por exemplo, o que era uma galáxia, né? Que galáxia é um termo que é bem jovem, tá? Vamos dizer assim. Achava que Andrômeda, tá, era uma nebulosa. Tá? E a Via Láctea, eventualmente, né, nosso local, ele eventualmente se colidiriam. E acreditavam que essa colisão ia dar origem a uma nova galáxia, gigante, uma galáxia elíptica gigante. E ela já tinha até apelido, né? Seria a Milk-Ômeda. Olha só, Milk-Ômeda, né? A junção dos dois nomes. Só que isso aí é muito, muito, muito antigo. E esses cálculos, eles se baseavam, basicamente, né, em um conjunto de dados extremamente limitados. Tá? Extremamente limitados. E na época era algo que era bastante restrito, que a gente tinha. Uma capacidade também computacional restrita, tá? Que... Sim, mas... Quando nós estamos falando de modelagem dessa coisa, com 560 milhões de dados, né, com dados totalmente diferentes, é diferente de você calcular uma rota, tal, ainda mais tendo piloto, tá? É uma coisa diferente. Agora,
Algumas pesquisas que simplificam o início, né, de toda a atividade, pesquisas e tal, eles pegavam um sistema que era Andrômeda e a Via Láctea e faziam a atração entre os dois. Só que depois nós descobrimos uma coisa, um sistema extremamente complexo, chamado grupo local. E esse grupo local, ele inclui várias galáxias, várias outras galáxias. E o início considerava somente Andrômeda e a Via Láctea. Só que hoje, com o avanço, né, das tecnologias, observações, tal, tudo que nós conhecemos, nós temos outras galáxias, como por exemplo a M33, né? Vamos lá, a galáxia do Triângulo, né? A Grande Nuvem de Magalhães e várias outras galáxias. Vamos dizer assim, nem me lembro mais quantas galáxias estavam nesse grupo local. Mas tudo bem, passa. Acontece que, nessa situação, tá? Com esses novos dados, a probabilidade de colisão e fusão das galáxias caiu para menos de 50%. Olha só que legal, ou que interessante, ou que assustador. Deixo isso para vocês. A colisão, se ocorrer, ela provavelmente não será mais, vamos dizer assim, frontal. Ou seja, vamos dizer que duas galáxias colidissem de frente uma com a outra, andar de cara uma com a outra. Não seria mais isso. Mas causaria interações nas partes externas das galáxias, gerando um chamado corrente de maré, onde que estrelas, né, poderiam ficar sendo misturadas, tá? E esse conjunto de estudos sugerem que alguns grupos de locais também de sistemas solares, inclusive o nosso, ele poderia não sofrer colisão com estrelas, já que colidir com estrelas, tá? Colidir com as estrelas seria muito difícil, porque a distância entre elas são muito grande. Mas interação gravitacional, aí seria um problema. E o nosso sistema solar poderia ser lançado para regiões mais distantes da nossa galáxia, que poderia resultar o quê? Numa área menos propícia, tá, à existência de vida, uma distância maior do centro galáctico. Bom, isso aí é uma hipótese. Mas acontece que, por que agora essas galáxias elas não dão tanta chance menor de colidir? Por que antes era certo que elas iam colidir? Porque é o seguinte, meus amigos. O modelo que era feito antigamente era considerando somente a Via Láctea e Andrômeda. Então elas colidiriam de frente para a outra. Aí começaram, né, a ver o seguinte: olha, nós temos um grupo local, tem galáxia para chuchu, e a gravidade ela vai influenciar. Então colocaram um sistema a M33, ou seja, um sistema, vamos lá, de 3 corpos, né? Colocaram a M33, só que mesmo com a influência da M33 no novo modelo, continuou colidindo. Colocaram a nuvem de Magalhães, aí já não deu mais. Começou somente essa parte mais externa. Só que existem ainda muitos outros, por exemplo, outras galáxias, tá? E ainda precisam de mais dados mais fiéis para fazer com que realmente a gente entenda se vai colidir ou não, tá? E essas novas simulações também apontam para uma possibilidade, por exemplo, de reativar aquele buraco negro supermassivo, né? No coração da nossa Via Láctea, né? O Sagitário A, tá? Transformando novamente em um núcleo galáctico bastante ativo. E esse cenário teria um aumento também na formação de estrelas, devido à concentração do gás, de aquela poeira em gás, né, que as galáxias poderiam fazer quando se colidissem, e algo ficaria interessante. Haveria maior, nessa galáxia nova, teria uma maior formação de estrelas. Olha só que poderia acontecer. E além disso, daqui a 10 bilhões de anos também, que diz, é que a expansão acelerada do universo, que é medida hoje em dia, tá? Acontece que poderia fazer uma coisa. E essa nova galáxia, tá? Se a gente conseguisse ficar vivo, né? Ou os nossos parentes, né? Mas eu vou estar vivo até lá. Daqui que são 5 bilhões de anos. Acontece que pelas projeções, né, dessa modelagem, ela seria, vamos dizer assim, o nosso universo observável. Pois é. Por quê? Porque simplesmente a expansão seria algo tão brilhante por causa dessas poeiras, dessas coisas novas, que ocultaria, tá, também uma parte do universo em nossa volta. Então, ou seja, temos que descobrir muita coisa em 5 bilhões de anos. Agora, no entanto, essas pesquisas evoluem, especialmente com os novos dados. Existe uma missão chamada Gaia, tá, que mapeia várias galáxias externas, né, com precisões cada vez maiores. E ainda vai ter uma nova publicação, tá,
ainda uma publicação nova para poder verificar esses dados novos, para poder inserir nesse novo modelo de colisão ou não. Mas, por hora, esse cenário apocalíptico, né, esse cenário catastrófico, está praticamente descartado. Pois é. Só que eu já falava o seguinte, que há muito tempo eu já pensava justamente nessa questão gravitacional. Porque quando eu via o modelo, né, das galáxias, era somente os dois. E sabe quando aquilo fica martelando na sua cabeça, não existe somente essas duas galáxias? Então, por só não existir somente essas duas galáxias, eu pensava, caramba, será que é possível? Será que realmente vão colidir? E aí é que sempre morou o problema. E agora, a minha dúvida, né, que eu não tinha acesso ao modelo, não tinha acesso a esses dados, a minha dúvida praticamente está sendo sanada por mim. Claro que ainda vou esperar ainda mais dados, não vou me antecipar, mas por mim, meus caros amigos, esse apocalipse está cancelado. Cancelaram o apocalipse. Então, agora, se me perguntarem o que pode acabar com o nosso planeta, qual seria o evento de que acabaria com o nosso planeta, eu não falarei mais a colisão de Andrômeda com a Via Láctea. Pois é. Então, se você gostou, já peço a você que larga o dedo no like, não deixa de olhar lá o conjunto de membros. Hoje mesmo, vai ter um vídeo para membros lá. Então, fique ligado. Um forte abraço. Até a próxima, pessoal.